O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização.
boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Comédia voltou pra nós, né? Comédia voltou. Aí toma uma, bem dada. Quando ele colocou aí, acabei de dar aula para isso que eu ia fazer assim, mas vocês entenderam tudo? Então vamos lá, né? Vocês entenderam alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, principalmente o pessoal que está assistindo a gente online, né? Hoje, na verdade, nós vamos fazer aqui, nós mudamos a forma da palestra nossa. Nós vamos fazer um encontro, nós até chamamos de encontro técnico, né? Hoje está tramitando no município de São Sebastião a lei de uso e ocupação do solo, né? Uma lei super importante, que ela vai ter que passar para audiências públicas. Então hoje nós trouxemos aqui o nosso secretário adjunto de urbanismo, o engenheiro Leandro, ele que vai apresentar todo esse trabalho para a gente, né? E juntos nós estamos acompanhando aqui também o Zé Augusto, secretário do Meio Ambiente, e o Daniel, secretário do Meio Ambiente também, adjunto do Meio Ambiente. Adjunto do Meio Ambiente. Então como é que vai ser essa forma aqui? O Leandro ele vai explanar ele vai fazer toda a sua apresentação da lei, né? Como a lei vai ser apresentada lá nessas audiências, e nós, os técnicos e engenheiros que estamos assistindo e que estamos presencial aqui, nós vamos fazer esse debate, né? Então isso aí vai ser voltado para nós técnicos mesmo, nossos engenheiros. Vai ser rico isso, porque a gente vai poder debater isso, vamos poder conversar aqui, né, presencial com o nosso técnico. E isso aí também eu quero até agradecer a parceria que o CREA faz com a gente, que isso aí é feito uma parceria, né? O CREA que faz que tem essa tratativa com a gente, de poder apresentar cada mês, a cada 3 meses, uma palestra voltada para os engenheiros, né? Então eu queria agradecer mesmo a presença de todos. E vamos lá, Leandro, vamos começar, vamos falar sobre a lei, né? Sim, primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o convite da Associação dos Engenheiros para a gente poder explicar um pouco os próximos passos da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nesse ano, aprovamos aqui em São Sebastião um plano diretor. Já foi um grande passo para a gente começar a modernizar as leis. Não sei se todos sabem, mas a gente tem uma lei hoje de uso do solo da Costa Norte, que é de 78, e a gente tem uma da Costa Sul, que é de 87. Então, a nossa legislação está muito defasada na cidade por conta desse período todo. Só que a gente não podia dar o pontapé inicial para a atualização e modernização das leis sem plano diretor. O plano diretor foi aprovado, a Lei Complementar 263 de 2021. Ele é um guarda-chuva para as leis de uso do solo, lei ambiental. Ele acabou de vez com a ideia da verticalização em São Sebastião. Ele
definiu o gabarito em 9 metros, então é um assunto que já morreu, não tem mais. Muito foi se falado na época do plano diretor, mas o plano diretor ele acabou com a verticalização em São Sebastião, então o gabarito é 9 metros e a lei de uso do solo vai seguir o mesmo caminho, pois a lei de uso do solo não pode ser contrária ao plano diretor. O plano diretor também, o que ele já deixou para a lei de uso do solo? Ele é todinho baseado no gerenciamento costeiro. Na última versão do gerenciamento costeiro, o mapa das macroáreas, zona 1, zona 2, zona 3 a gente não tem Sebastião, mas zona 4, zona 5, zona 4OD, zona 5OD, as macroáreas do município são idênticas ao gerenciamento costeiro, não tem nenhuma alteração, a gente não criou zonas novas, nem tampouco abdicou das zonas que tinham lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns dos parâmetros da lei de uso do solo já estão definidos no gerenciamento costeiro. Vamos dar um exemplo, os coeficientes de aproveitamento. Os coeficientes de aproveitamento, ele tem o mínimo, o básico e o máximo. O básico é exatamente 2 vezes a ocupação que tem o gerenciamento costeiro. Por exemplo, você pode utilizar 60, é 1.2. Então, cada zoneamento ele vai cumprir o que fala o gerenciamento costeiro. Isso a gente não consegue e não quer mais voltar atrás com isso. Então, qual que é a lei de uso do solo? O que é o principal ponto dela agora? É as microzonas, entendeu? Porque a gente tem Z4 na costa sul, a gente tem Z4 na costa norte. Então a gente tem que entender a lei de uso do solo é a lei que define a nossa casa, é o que a gente constrói, é a vida profissional dos engenheiros, dos arquitetos, dos técnicos. Então é um momento agora da união de todos, dos engenheiros e dos arquitetos, técnicos, desse corpo técnico da associação e da cidade. Para quê? Para quando a gente começar a fazer as discussões públicas, a ideia do cronograma é final de setembro a gente ter 3 consultas públicas, uma na costa norte, uma no centro e uma na costa sul. Essas consultas públicas vão pegar todas as contribuições da cidade para a gente poder finalizar a lei de uso do solo, para depois a gente fazer a audiência pública dela. Então, a ideia é dar total abertura para todos na cidade, eles participarem disso. E a Associação dos Engenheiros é um ponto fundamental para isso daí. E os associados dela, porque aqui está o corpo técnico da cidade. Então, quando a gente vai discutir técnica, a gente tem que conhecer ela. E aqui os engenheiros e arquitetos, todos eles têm o conhecimento da lei de hoje, eles têm o conhecimento das dificuldades que eles têm hoje, principalmente. Hoje a gente sabe que por conta dessa lei antiga, a gente ainda tem algumas dificuldades, algumas coisas que estão emperradas. Então, essa é a hora do que? Da gente fazer uma lei moderna, uma lei simplificada e uma lei que atenda os anseios da sociedade, do corpo técnico, da parte ambiental, da parte do comércio, da parte do serviço, da parte turística, da parte do porto organizado, na parte industrial, que a nossa cidade ela tem várias facetas que ela que precisam ser atendidas, ser ouvidas, e esse bate-papo é mais para isso, para atentar o pessoal, para no final de setembro, quando tiver essas audiências preliminares, ter a participação de todos. Depois não adianta falar, a lei ficou ruim, a lei não atende os profissionais. Eu acho que agora é o momento de todo mundo se mobilizar em torno dessa modernização, dessa lei, que eu acho que é o anseio de
de 11 em cada 10 profissionais é a modernização dessa lei. E a gente aproveitar e tirar os pontos que ou não funcionaram das leis antigas ou não tem aplicabilidade, né? Tem algumas coisas, principalmente os lotes mínimos, que precisam ser bem revistos para a gente poder ter uma cidade aí mais 20 ou 30 anos crescendo de forma organizada. Eu vou passar para o Daniel, mas eu acho importante, hoje a gente tem uma comissão que começou a desenhar os mapas, começou a escrever a lei, ela está no estágio, vamos dizer, os mapas estão bem adiantados e a lei está na metade dela, vamos pensar assim, até porque a gente só vai fechar ela depois das contribuições de todos. Era bom esse espaço, era também para ouvir. Eu acho que a gente precisa, a gente hoje está lá do lado da prefeitura, a gente está tentando de todas as formas agilizar todos os processos e a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir a temperatura de como que está para o corpo técnico, para a cidade, para a gente poder junto fazer a lei que adiante seja bom para todo mundo, né? Daniel. Boa noite a todos, boa noite aí pessoal que está presente, quem está nos acompanhando pelo YouTube, obrigado aí pela oportunidade da associação para a gente começar esse debate, né? Como o Leandro falou, a importância que há sobre as contribuições e receber da sociedade técnica, vamos chamar assim, esse olhar que possa de uma forma abrangente atender a maioria das pessoas, a maioria das demandas. Lembrando, pessoal, que o gerenciamento costeiro ele foi instituído por um decreto estadual, mas não é só o estado de São Paulo que tem isso, tá? O gerenciamento costeiro ele vem de uma legislação federal e se desdobra em cada estado por conta de decretos estaduais. Então, o gerenciamento costeiro é uma política nacional de gerenciamento costeiro e que se desdobra em todos os estados, e no estado de São Paulo não é diferente. Então nós cumprimos também a legislação do estado, quando em 2004 lançou o primeiro GERCO e em 2017 revisou o GERCO, foi para o cumprimento legal, né? Sendo a legislação mais restritiva, vale para as questões ambientais os conceitos de ocupação, o percentual de ocupação definido em cada zona, Z1 a Z5, tá? Isso a gente está falando só da parte terrestre. Lembrando que o GERCO também pega a faixa litorânea, então tem as zonas marinhas, que para empreendimentos marítimos também são considerados na análise. Nesse caso, para empreendimentos que não são licenciados pelo município, e sim pela CETESB, como pequenas estruturas náuticas, e aí tem uma legislação específica para isso, tá? Então esse trabalho é muito importante, ele é um trabalho inovador, como o Leandro bem disse, o nosso objetivo é desenvolver uma lei moderna, mas que vá atender uma demanda que, de certa forma, ela não é de agora, ela já é bem antiga, uma vez que o GERCO já está aí desde 2017, né? Sem considerar 2004. Então, a gente, da mesma forma, como estamos ouvindo aqui hoje, a Secretaria também de Meio Ambiente, o secretário também está aqui, a gente nos coloca à disposição de quem quiser mandar questionamentos, e-mails, enfim, entrar em contato com a gente, as portas estão abertas, mas também haverá um momento oportuno para isso, por ocasião aí das consultas públicas e posteriormente das audiências, tá ok? Obrigado, pessoal. Isso aqui, eu acho que agora, eu não sei se chegou algum questionamento, eu acho que agora a gente pode prolongar o bate-papo, tentar ouvir e também tentar responder algumas dúvidas. Então, pessoal, eu acho que está aberta a palavra aí para vocês, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar ao máximo esse encontro nosso, né? E a gente debater o melhor para nós aqui. Vamos debater mesmo, vamos conversar.
Então, beleza, Guga, pode ir. Guga quer fazer Gostaria de fazer uma colocação assim: a nova legislação deve atender aos anseios não dos profissionais, e sim da cidade. Sim. Então, o que ocorre? Os profissionais, dentro dessa associação, têm discutido muito, e o que nós queremos é a preservação do município. Só que nós entendemos que o efeito contrário que está tendo hoje com a ocupação irregular, que até uma das reuniões foi chamada de efeito rebote, que é o famoso nada pode. Nós temos hoje um adensamento populacional através de processos migratórios muito grande para ser absorvido pela cidade. 6, 7% ao ano dobra a população em 10 anos. Então a modernização da lei precisa tirar a venda dos olhos e discutir a nossa cidade em cima do que é real. E o que é real? Está vindo bastante gente para cá. Como que nós vamos atender essa demanda, principalmente habitacional, das pessoas? Nós temos que modernizar a nossa legislação atendendo, basicamente, e não só essa população, mas a população que não tem condições de comprar imóveis com valores altíssimos que temos hoje. Então precisamos flexibilizar a nossa legislação para que a gente consiga com que o mercado coloque, ou que a construção civil coloque no mercado imóveis com valores acessíveis a essa demanda populacional que a gente está tendo e vai ter ainda mais nos próximos anos. Duplicação de porto, estrada, novas obras, hoje o advento do home office, faz com que muitas pessoas já se dirijam e dirigir-se-ão muito mais aqui para o litoral. Então nós temos urgente que tirar a venda dos olhos, discutir em cima do que é real, parar com utopias, entendeu? E colocar em mente o seguinte: o crescimento populacional, através de adensamento populacional, é inevitável. A diferença vai ser ordenado ou desordenado. Então esperamos que a população e os técnicos consigam uma legislação flexível, que consiga preservar a nossa cidade, mas levando em conta que talvez a ocupação irregular seja muito mais prejudicial e a gente precisa ter áreas de adensamento populacional em praticamente em todos os bairros da nossa cidade. Então, tirar a venda dos olhos nesse momento é muito importante nessa discussão de leis. É importante isso mesmo, o caminho é esse, o caminho realmente é esse. A gente vê até nas macro áreas hoje, você vê que muitos pontos para o sertão, que é onde tem as principais obras irregulares, ele já tem uma mudança. Ele já tem uma mudança do zoneamento. Antes, o que era uma zona de alta restrição, hoje ele já na macroárea já é uma Z4, entendeu? Que seria uma zona de baixa restrição. Eu acho sim, a gente tem que controlar e ordenar esse crescimento, porque o que você falou, do advento do home office, a população de São Sebastião dobrou. O que a gente tinha antes no verão, hoje a gente tem o ano inteiro. E nisso, a pessoa vem no home office, ela precisa de alguém para prestar serviço para ela. E daí vem a pessoa prestar serviço. Então, assim, eu acho importantíssimo o ordenamento. É o que você falou, não fechar os olhos, não ficar com utopia. Escutar todas as esferas da sociedade para a gente poder atingir isso que a gente busca mesmo. Onde está adensado, a gente vai manter o adensamento controlando. Lógico que onde é área de risco, onde é área de preservação, isso não. Mas nas áreas que já estão adensadas, a gente tem que ter o controle dessas áreas para quê? Para chegar à capacidade de suporte de adensamento dele, a gente entender isso também. Porque a gente quer fazer um levantamento de quanto se tem vazio ainda e aonde vai chegar. Porque isso a gente precisa entender, aonde estão os espaços vazios da cidade e onde que vai chegar com os lotes
se a gente adensar muito, adensar menos. Então a gente já está começando com esses estudos, porque a gente quer enxergar realmente é isso, o controle do adensamento, para a gente não cair no erro, que eu acho que em 87 na lei caiu, de a gente não ter pontos para crescimento da cidade, achando que não ia crescer, e cresceu irregularmente. Então essa pelo menos é a posição. A gente pegar um exemplo, só um minutinho, a gente pegar um exemplo pegar o Juqueí, sertão de Juqueí, onde se tem ZAR, né? Lote mínimo são 3 mil metros quadrados. Nesse mesmo local, pelo gerenciamento costeiro, você tem uma Z4. Então a ocupação, ela está prevista 60% para o gerenciamento costeiro, só que é um conflito com o zoneamento municipal. Quando a gente fala do alinhamento, essa questão de rever as zonas e o lote mínimo vai de encontro a esse teu ponto de vista, que é corretíssimo, porque não faz sentido a gente querer ser restritivo do ponto de vista ambiental, mas continuar com o problema da invasão irregular, né? Ou do crescimento desordenado, melhor dizendo, né? Então esse alinhamento ele vai ser fundamental para a gente conseguir atender esse problema, resolver esse problema. Deixa eu falar. Eu queria começar a fazer uma pergunta ao Daniel, que ele colocou lei mais restritiva, como o gerenciamento costeiro fosse a lei mais restritiva. Antes de você responder, a minha colocação seria o seguinte: eu acompanho esse gerenciamento costeiro desde 98, quais as relações dele entre o Estado e o município. Qual é a troca dessa realidade? Ele, na verdade, eu não vejo ele como restritivo, eu vejo ele como observador de acontecimento no município. Isso todos eles. A gente vê que é o mesmo gerenciamento que se aplica em Caraguá, que se aplica em Santos, que se aplica em outros lugares. Então, ele tem uma flexibilidade de você conseguir enxergar a cidade através das zonas que ele está propondo. E não simplesmente olhar ele como foi colocado agora. A gente tem alguns conflitos hoje do gerenciamento costeiro e com a lei municipal. Que essa lei municipal, quando ela veio para cá, ela veio com uma lei muito boa ambiental e, na verdade, não era bem isso. Mas aconteceu. Então, o gerenciamento costeiro, o que eu vejo, o município tem que gerenciar mais a hora dessas modificações urbanas, dessas necessidades urbanas. E que sempre vem o Estado, dentro de uma gama de situações, colocando a mão em determinadas situações. Hoje, se a gente olhar o gerenciamento costeiro hoje, ele teve um avanço muito grande entre as zonas. Não, ele é o mesmo. As zonas elas vêm sendo prometidas e acontecidas da forma que o gerenciamento está lá. É a forma de se olhar esses olhamentos dentro da cidade que muda. Então, o gerenciamento costeiro, por exemplo, ele não tem toque em ocupação de solo, taxa de ocupação, de implementação. Ele nunca fala em digitalização, ele nunca fala na tipologia urbana assim. Ele é genérico. Não é que ele seja genérico, ele te dá uma questão de não ultrapassar o uso do solo necessário. Então, essa questão, por exemplo, de uma zona, o que a gente tem que ouvir, que tem que ser observado no zoneamento costeiro, são as atividades dentro de cada zona. Perfeito. Essas atividades dentro de cada zona, algumas vezes você quer, vamos dizer, preservar mais a utilização do solo, mas dentro de determinado zoneamento não tem aquela característica de uso. Então, por exemplo, a Z3, ela poderia ter um prédio com moradia? Não sei, mas na Z2, por exemplo, ela não permite isso. Então, você pode restringir o solo e criar uma cidade diferenciada. Então, ela não está preocupada se você vai adensar, ela está preocupada como você vai adensar e isso daí melhora no município. As necessidades de adensamento própria do município, mas não própria do zoneamento, do próprio gerenciamento. Quer dizer, eu queria só 20%. Quando a gente casa muito a lei de solo do zoneamento, a gente foge um pouco a necessidade de uso do local. Por exemplo, eu só quero 20% aqui, mas eu quero colocar residência. Então, essas pequenas coisas eu acho que tem que ser muito bem observadas pelo município. E você acha que, assim, pegando esse gancho que você falou das atividades, vamos considerar, por exemplo, o Z4.
quando você pega as definições lá de atividade em Z4 pelo GER, ele é abrangente, ele não é pontual, né? Do teu ponto de vista, o adequado seria ele ser pontual e listar tudo que é possível ou manter a mesma linha de raciocínio? Vamos pegar um programa seguinte. São Sebastião chegou à conclusão que aqui sempre será, sempre foi, sempre será 9 metros de altura de gabarito. Perfeito? Sim. Perfeito. Nós já temos aqui uma condição de não verticalização. E ao mesmo tempo, a gente tem uma outra condição que é de preservação. E só se faz preservação. Eu vou te dar um exemplo contrário disso para entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho em Caraguatatuba Caraguá aqui perto. Alguma condição de zoneamento do gerenciamento costeiro que eu posso verticalizar, eu posso avançar. Então, se eu tiver uma AZ3, se eu quiser restringir o uso do local, eu consigo através do próprio gerenciamento costeiro. Como eu posso pegar uma AZ4 e restringir. Eu não vou fazer 60% de pulverização, eu quero nesse local 20%. Só que eu tenho verticalização. Então a gente tem uma coisa para conversar muito sobre preservação, necessidade municipal de crescimento, conforme é colocado pelo Google, e o que a gente necessita desse sertão. Quando eu falo que necessita desse sertão, que a gente tem que entender como é que veio e o que é da forma que é. Alguns embates que acontecem, que eu sempre analiso, são criações de águas, são algumas situações de gerenciamento fora do município, do próprio município. Que nos traz uma condição muito maluca, porque a praia não existe mais. Eu não consigo, hoje eu estou inventando junto para ninguém chegar perto do mundo. São coisas assim que a gente tem que analisar mais profundamente e ver o que está acontecendo. Como que isso aí funciona. Para quem? Do próprio município. A gente tem uma outra relação com o Estado, que sempre existiu essa relação, o crescimento do porto, a necessidade do porto, a vontade que o Estado tem, a necessidade que o Estado tem de escoamento de agronegócio, de Minas Gerais, Uberaba, Goiás, lá que sai uma divisão de estrada que vai Santos, Mineiro e São Sebastião. O que significa essas estradas? O que significa esse aumento de estrada? De estrada em função do próprio porto. Então a gente tem uma gama de situações para sentar para ver essa lei de uso do solo, para que a gente não pegue. O que é pegar? Como aconteceu anteriormente, o que é um condominiar? É um empreendimento de turismo. A gente está vendo que aconteceu no Guarujá e a gente está vendo que tem verticalização, mas a gente não tem praia. E quando eu falo não tem praia, agora precisa ter uma viela para ir na praia. Eu não tenho um lúdico da praia, eu não tenho um bar da praia, eu não tenho um restaurante da praia, eu não tenho um uso público da praia. E pior, isso não desculpar, o pior é uma coisa que a gente não está levando em consideração, que eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Vocês são arquitetos, engenheiros, que me preocupa muito, tá? Assim, como chegaremos nesse lugar? Hoje, a gente tem uma avenida que corta o município todo, certo? Vai de Caraguá até a avenida. É o que nós temos, certo? Para circular toda essa população, que hoje está em volta de 140 mil habitantes, certo? E assim, dentro desse plano, tá? É uma conversa, né? Sim, Esse plano, a gente vai fazer o estudo de capacidade. Quanto cabe de gente aqui dentro do nosso município? Dentro dessa restrição que já existe, né? E que você coloca como não restritiva, mas em muitos casos até porque tem pessoas pensando em outras formas de restrição que já é restrito. Né? Como é que a gente faz? Um estudo de capacidade de população para a gente dimensionar infraestrutura, para dimensionar o sistema viário do nosso município, que é caótico. Quando chega com pouca gente, eu já me lembro, né, quando eu cheguei aqui em 2016, para eu vir da divisa de Bertioga até aqui, a cidade, era 27 de dezembro. Eu demorei 4 horas e meia, cara.
E vim rápido. Vim rápido. Uma sorte danada que o estudante de Juqueí estava meio... Entendeu? Então, assim, quando eu ando bastante, né? Eu sou um cara que tem uma característica, né? Embora não seja engenheiro, certo? Está 45 anos no trecho, eu não consigo ficar parado, então eu não fico dentro da secretaria. Daniel faz a parte técnica e eu vou andar esse município todo, eu entro pelo sertão, fico preocupadíssimo. Até porque nós temos um metro quadrado mais caro no litoral, na média, certo? A gente não consegue ver as praias, o lúdico, igual você disse, foi meio que perdido nesse afã, e mais do que isso. Nós, enquanto prefeitura, tivemos um problema seríssimo. Eu já até falei uma vez que conversei com o Guga, quando o Guga estava aqui presidindo a associação, nós pegamos o desmonte dos programas habitacionais do governo federal, porque quando a gente pegou era o governo Temer e estava acabando no Casa Verde e Amarela, certo? Não tem nada no lugar, desde quando a Dilma saiu, tá? E o governo do Estado, certo? Tem pouca coisa que possa hoje nos ajudar a fazer frente a essa demanda gigantesca. Quando nós chegamos aqui, tinha um trabalho feito pelo CDHU, tá? Que era a São Sebastião A, B, C, D, E, F, tinha 7 conjuntos habitacionais ou mais, tá? Só que o pessoal conseguiu fazer um que foi do Jaraguá, que era para tirar a gente do parque para levar para aqueles. Até ficaram bons para os prédios, as construções não ficaram ruins. E os outros foram abandonados. E aí é uma demanda, uma pressão, não só de quem tem grana, que quer vir aqui para pegar o que sobrou desse lúdico, e aqueles que precisam trabalhar para esse povo. Porque a gente fez uma reunião em Maresias, e eles não queriam que a gente fizesse projeto habitacional no lugar que a gente tem lá para o centro da casa. Entendeu? Então, assim, como é que nós, prefeitura e profissionais, certo? Que tem a preocupação da degradação do nosso município, não virar um guarujazão, como é que a gente vai se comportar esse corpo em cima desse plano diretor, desse direito de passando de estadual? O que mais que nós vamos levar para essa lei, para que nos dê tranquilidade, pelo menos para daqui a alguns anos, nossos filhos e netos possam dizer, pô, o legado que deixaram para nós, os nossos pais e avós, foi bom, vou dizer, ótimo que não vai ser, mas bom, tentaram fazer uma coisa bacana. Entendeu? E, obviamente, né, quem trabalha, vocês que trabalham no dia a dia, certo? Que vende o seu trabalho, certo? Que se sustenta com isso, tem uma preocupação, e eu acho muito justo, correto, certo? Que é comercial, mas também se fica na outra ponta, que vocês estão daqui, tem família aqui, tem filho crescendo aqui, como é que isso que a gente vai equilibrar isso? Se a gente anda nessa avenidona nossa aqui, que é uma BR, certo? Todo dia eu ando rezando no pontal até aqui, para não acontecer nada, se ninguém bater no carro, para ninguém ser atropelado, né? Só chegando gente, entendeu? Não, deixa eu, Guga, só uma parte. Como a gente está online, ao vivo aqui, né? Temos algumas perguntas. Temos algumas perguntas, e o Pércio está fazendo uma pergunta aqui. Onde está disponível a minuta da lei de uso de ocupação do solo? Então, a minuta não está pronta. Igual eu falei, a gente está iniciando com os mapas, a gente está riscando o zoneamento nos mapas, primeiramente. A minuta da lei, ela vai ficar pronta, ela vai ser disponível nas consultas. Quando a gente tiver as consultas públicas, aí a ideia é o quê? Ter uma minuta não fechada, vai ser uma minuta bem aberta, porque o que a gente só vai fechar a minuta quando a gente tiver a participação de toda a sociedade. A gente não quer fazer uma lei que é a prefeitura mostrando o que ela quer fazer. Não, a gente quer ouvir a sociedade, a gente vê na associação, a gente tem o Conselho de Urbanismo, a gente tem o Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Habitação,
a gente vai ter essas três consultas públicas, a gente vai ter conversa com a sociedade, com a Associação Amigos de Bairro, a gente vai ter com a Associação Comercial. Então, vamos dizer assim, hoje é um pontapé inicial para entender, para todo mundo participar. Então, essa minuta não tem disponível, não vai... A gente não quer um negócio assim, tá aqui a minuta, o que vocês acham? Tá ruim, tá bom, tá mais ou menos, tira o artigo 2º, muda o artigo 3º, não. A gente quer construir junto com toda a sociedade. Inclusive pedir para o Pércio mandar as colaborações dele. Isso. Então, aproveitando isso aí também, o pessoal que tá em casa aí, né, tá online, eles podem fazer as perguntas, né? Vai ser respondido aqui ao vivo mesmo, né? Então eles fazem a pergunta lá, a gente traz para cá, né, Leandro? E a gente tenta no máximo, a gente tenta responder. E depois, quem não conseguir fazer agora, nós vamos disponibilizar nossos e-mails da associação, né, que é aeaassb@gmail.com. Aí o que faz? O pessoal manda essas perguntas para a gente compila essas perguntas, passa para vocês, passa para os secretários, né? Aí vocês respondem e a gente retorna para de novo, tá certo? Então a dinâmica vai ser assim. Guga, você... Eu gostaria de fazer um complemento em cima do que o Leandro colocou, em cima do que o Augusto colocou também. É o seguinte, por óbvio que quando a gente fala de adensamento populacional, a gente quer preservar a beira de rio, de encostas, principalmente. Mas tomando como referência a estrada, que virou uma avenida, conforme o Augusto colocou, a nossa legislação hoje, para baixo da pista, que seria a praia, imóveis caríssimos. Para cima da pista, não pode fazer nada. A pergunta é, aonde que o pintor, que o padeiro, que o atendente de loja, que o prestador de serviço mora? Sobrou para essa população justamente em costas e margens de rio. Então, é exatamente isso que a gente quer mude quando a gente fala de adensamento populacional. O GERCO e o plano diretor já modificaram algumas regiões e agora a lei do solo precisa acompanhar. Porque não adianta ter essas modificações se a lei do solo não permite. Então, é justamente esse ponto colocado que a gente tem que fazer. O Zé Augusto citou uma coisa muito importante, reza para não ter acidente na avenida. A ligação do Porto Grande, o Pontal da Cruz, o Paulo Julião lançou no governo dele. Então já passou da hora da gente estudar aquele acesso, porque está sendo ocupado cada vez mais estreita de fazer o acesso ali por cima. Então o que acontece? Um acidente na curva da Praia Deserta ou na curva do Pontal da Cruz para a cidade. A gente precisa ter uma alternativa. A estrada, quando vier, pode ser uma, mas ela vai ser lá pelo Jaraguá, a única alça de acesso que vai ter oficial. Eu não sei se aquela do bairro vai ficar aberta, eu acredito que não. Na verdade, está mexendo. O projeto está sendo. Assim, a cidade vai ter uma alternativa, mas ainda longe. Então a gente tem que pensar em coisas pontuais também, pensando na colocação do Zé Augusto fez. Isso em todos os bairros, pensando aonde dá para ligar. Só para você pegar o seguinte, o cara vai fazer um condomínio em São Paulo, tá? Antes de ser aprovado, tá? Ele tem que dimensionar quantas pessoas tem, quantos carros tem, como ele vai sair, e se não tiver volta, ele tem que fazer. Os grandes empreendimentos de São Paulo fazem viaduto, ponte, acesso, porque senão não tem aprovação. Não tem aprovação. Você tem ideia, lá naquela região ali da Cidade Jardim, tem tanto cara que quer fazer um shopping, ele foi obrigado a fazer um viaduto para jogar dentro da marginal. Pô. O shopping já está caro. Os caras vão fazer, você chega para lá, fazer um condomínio com 200 casas, sabe, lá para dentro, sei lá, com Muri, não sei aonde. E aí, como é que esse povo sai? Como é que chega? Quais são as formas de acesso? Não só a ligação, né? Como você falou, a estrada nova vai propiciar que um grande fluxo desse espaço aqui dentro vai sair, vai pular. Se fizeram o projeto do jeito que a prefeitura, e aí o Felipe foi lá e brigou para fazer as duas alças, uma de saída e uma de entrada do porto, esses caminhões não vão circular aqui dentro do nosso município, certo? Acho que dia 30, se não me engano, o vice-governador Rodrigo Garcia vem cá para dar uma município, tá?
Isso já vai dar uma olhada para nós aqui, sim, mas a preocupação minha não é só aqui, que tem toda a infra, está tudo mais acordado, mais certo. A preocupação é falar, nós temos 3 observações, né, que funciona, entendeu? Aquela região mesmo. Essas 3 observações, a gente pode observar uma característica que ela veio na década de 80, que era o domínio do próprio município para a Costa Sul. Quando eu voltei para cá, que eles estavam abrindo a estrada, que não existia, né? Eu fui criado aqui e descobri que tinha 7 águas em 1980. Porque não tinha acesso, era uma coisa bem diferente. Essa fuga do turismo, essas 3 conservações, você coloca 3 no princípio, eu coloco 2 conservações. A gente tem hoje uma conservação turística e uma conservação serviço. Contando a terceira aí como a grande conservação da segunda casa de praia, que é o Veranismo. Já nem tem mais, já tudo para cá. Tem uma grande, já tem casa já ela incrementa. Estou tudo aqui já. Ela sempre vai existir. A gente é muito próximo. Os profissionais aqui disputam com São Paulo, Campinas, eles têm arquitetos lá também. E o grande investimento que eles estão no litoral não é local, é de fora. Então a gente tem uma condição muito ruim na Costa Sul, que é justamente o não agregação, não urbanização local. A gente não tem rodo de estrada, a gente não tem avenida, a gente não tem nada lá, a gente tem trilha. Trilha, só tem trilha lá. Mas só que hoje, eu vejo assim, em 1990, a pobre lá, primeiro plano de gestão. Não, mas desculpa aí, algumas intervenções que foram feitas ultimamente lá, coisa que obviamente já deveria ter sido feita atrás, e feita agora. Mas aí continua, não importa se estão fazendo, o que importa é que tem que fazer tudo. Tem que fazer. O que acontece é assim, existiu um estudo, inclusive do INPE, na época, através da cidade, quais amigos de solo que está aí, quantas pessoas saberiam aqui dessa informação, do mesmo jeito. 9 metros de gabarito, do mesmo jeito. A gente tem Quantas eram? Era 340 mil pessoas. Tá. Eu tenho que achar esse estudo que ele foi tentado colocar dentro do plano diretor na época e não foi muito para frente. É importante a gente ter esse número. Agora, como é que eu vejo esses números? Do jeito que você está falando, foram tiradas todas as áreas de preservação, que eram que são hoje, por incrível que pareça. Na questão do tamanho de terreno, de 5 mil metros, 3 mil metros quadrados, a própria condição do que podia fazer. Já teve várias modificações que aconteceram dentro disso aí. Então a gente tem, se a gente observar a própria estrada é uma cicatriz do município. Ela não é uma estrada, ela é uma cicatriz, ela fez um fator divisor aí de ambiente. A gente tem um alagamento muito maior do que se não tivesse essa estrada, a gente sabe disso. Porque essa estrada é aquela tecnologia ultrapassada, talvez é outra coisa para se estudar, colocar uma condição de trazer o chinês, a hora que vai, e como se resolveria. Mas eu vejo assim, a Costa, deixa eu só falar. ela tem o maior PIB de São Paulo, ela está no Guarujá, a gente acha que não, mas ela está no começo do Guarujá, o maior PIB de São Paulo está lá dentro. Aqui está acontecendo isso. E eles estão se pegando em crédito, que é o pobre do lado. Assim, não é uma questão nem de sociologia, nada disso, é uma questão inglesa, tem que ver com o inglês, como o Brasil fez a estrada de ferro, e depois os caras vão saber o topo do cara ia levar, a cachaça que o cara ia tomar e a hora que ele ia trabalhar. É uma questão de gerenciar mão de obra, gerenciar serviço profissional. E a gente não tem isso, o Brasil não tem essa pegada. Mas se você baixar, ela tem uma coisa, é um estilo, é estreito. Ela tem 100 km de estreito. E não é difícil observar urbanisticamente isso daí. A gente tem uma preservação de 90% do município, que é a Serra do Mar. É uma questão de gerenciar, como é que gerencia esses nichos urbanos, esses nichos ambientais. Então, eu sinceramente, eu acho que até uma hora, foi a hora certa, talvez,
eu acredito que a mesma linha do plano diretor é uma linha que eu conheço, ela de estudo de criação de solo ligado, aquelas coisas de São Paulo, da Paulista, como você compra solo, você paga para empilhar. Ela foi interessante, ficar no nome. Mas a São Sebastião já merecia ter um estudo completamente diferente disso aí, uma coisa mais. Mais futurística. Fabinho, nós temos. Mais observadora do que ela é. O que ela oferece, o que ela necessita oferecer, e como que as pessoas, como enxergam a população na verdade, o que é o mar, o que é a serra, o que é você ter uma cidade inserida dentro do meio ambiente. A gente não tem isso aqui. Fabio, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, né? Que o pessoal fez para o grupo. Mas antes disso, acho que o Guga quer fazer alguma colocação. Eu queria só complementar o que eu estava falando. Legal. Então, aproveitando o gancho do Zé Augusto também, foi feito, de todos os conjuntos habitacionais, foi feito um na Costa Norte para atender o pessoal da Costa Sul. O que acontece? É básico a pessoa morar perto de onde trabalha. Não adianta você pegar o cara da Costa Sul e dar uma casa na Costa Norte. O trabalho dele, a família, os amigos estão na Costa Sul. Sim. Então precisa criar condições de moradia lá na Costa Sul. Não tirar o cara da Costa Sul e colocar... Não, mas a ideia não era essa. A ideia era ter era 6 conjuntos. Mas se fizer isso, tirar todo mundo da Costa Sul e trazer para a Costa Norte, a Costa Norte também vai inchar. Não, a ideia era de cada lugar. Distribuir. Não conseguiu fazer. A gente tem que permitir. Eu ia passar para ele. É o que você falou, a gente tem que permitir em cada bairro os pontos onde ele vai adensar, onde vai ter o terreno menor que a pessoa vai poder construir, entendeu? É isso que esse estudo, a gente tem que permitir qual vai ser essa área, onde que é essa área, que tamanho que é essa área, os recuos, a gente tratar os recuos de forma mais correta. De repente a gente vai ter um terreno menor, não adianta a gente achar que o cara tem que deixar 3 metros de recuo fundo, 5 frente, e se for fazer um sobrado, 2 de cada lado, ele não constrói nada. Entendeu? Então a gente tem que, lógico, sempre seguindo o código sanitário, sempre seguindo, a gente tem que, esse estudo a gente vai ter que fazer. Sim, Leandro, mas assim, não só pensar em conjuntos habitacionais onde o governo coloca moradia, criar condições de empreendedores, empresas especializadas em habitação de população com menor poder aquisitivo, que se encaixam em programas como Minha Casa Minha Vida, de financiamento. Na realidade, o governo está tentando fazer PPP, a PPP habitacional em São Paulo. Criar condições para o empreendedor colocar esses imóveis à disposição da população. Porque a população que compra, eles vêm, aliás, que vem morar aqui, eles não fazem mercadinho lá e eles compram, eles pagam. Entendeu? Então, se eles compram e eles pagam, eles podem usar fundo de garantia, eles pagam todo mês no imóvel, e deixa um cartão corretamente, com sistema de esgoto, colocado à disposição por um empreendedor. Mesmo a pessoa longe ainda tem. Então você tira da mão do governo, tanto municipal, federal, estadual, a obrigatoriedade de construir, de edificar, dando condições legais, onde a famosa colocação a conta fecha para o empreendedor. Sim. E hoje, infelizmente, a nossa legislação não permite. Não, a conta não. Só o empreendedor, mas o próprio cidadão também vai fazer de conta própria. Tá travando o vídeo lá? Tá travando. Ele produz isso. Você vê que os nossos habitantes são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver em outras cidades. Né? Os caras são de alvenaria, tem seus pegados. Então, o pessoal faz, legal. Se tivessem condições de adquirir um lote legalmente, eu consegui dar um jeito. Eu tenho certeza que essa própria demanda, uma boa parte dela já é assumida por eles. A verdade é, com o avanço da regularização fundiária, acho que o Zé Augusto ele discorre por esse tema melhor que a gente aqui.
muito desses problemas vão ser resolvidos, porque daí a gente vai regularizar o terreno e a casa do trabalhador, entendeu? Então, a gente praticamente, e não só isso a prefeitura ainda entra com infraestrutura, ela vai entrar com o calçamento, ela vai entrar com a guia, ela vai entrar com a iluminação, saneamento. Então, essas áreas mais adensadas, que praticamente são os núcleos hoje, a regularização fundiária vai resolver. E isso vai estar na lei de solo. A gente vai considerar os núcleos de uma forma diferenciada na lei de uso do solo. Então, por exemplo, a gente tem que dar oportunidade daquele cara que está lá naquele núcleo reformar a casa dele. Entendeu? Porque hoje, por ele não ter um lote mínimo, ele não tem essa oportunidade nem de reformar a casa dele. Melhorar, poder construir em algum terreno que esteja vazio ali dentro daquele núcleo. Só que agora, com regras, entendeu? Porque se você deixa o regramento, ele vai cumprir o regramento. O problema é quando ele não pode. Aí acontece a invasão, acontece a ocupação irregular. Sim, eu só queria, de tudo que foi falado, a importância da modernização da lei também. Porque teve figuras que apareceram, vou dar um exemplo, o condomínio de lotes. Hoje é uma figura nova, que a gente não tem na nossa lei, é uma figura importantíssima para o investidor, para a cidade, que dá a oportunidade de você dividir a aprovação. Você aprova o condomínio, mas você não aprova o projeto da tua casa na hora. E daí você tem a outorga, você tem a outorga onerosa, que é outra figura que a gente vai disciplinar na lei de uso do solo, que é o que permitiu o cara construir até o coeficiente de aproveitamento máximo. A gente tem o que o Zé falou, o estudo de impacto de vizinhança, que hoje ele não é disciplinar na nossa lei, a ideia é a gente disciplinar ele também. Quais são os empreendimentos que vão precisar do estudo de impacto de vizinhança? A gente quer deixar claro qual as contrapartidas que ele vai poder usar. Então, é por isso da importância da gente modernizar a lei. Tem muitos estudos que precisam realmente ser feitos ainda, Fábio. A gente sabe disso, mas a ideia nossa é tentar modernizar ao máximo na internet. A lei. Você quer ler as perguntas? Não, pode responder direto, Leandro. A primeira pergunta que chegou aqui foi do Silas Soares Canoli. Primeiramente tem que ter somente uma lei. Como pode ter duas leis para o mesmo município? Isso é ponto pacífico, só vai ter uma lei. Não vai ter mais duas leis. A lei vai ser unificada, seguindo o critério de cada região. A Ana Jorge falou que está difícil ouvir o questionamento. Eu acho que não sei se o microfone está pegando muito. É o Fernando só que fala alto. Aí depois o Silas, não tem como nem dimensionar o crescimento, pois o município não possui uma base cartográfica confiável, necessita de uma atualização urgente. Essa atualização já está em licitação, ela vai ser contratada. Então a gente vai ter uma lei junto com uma nova base cartográfica. E ele está certo, precisa mesmo. O Eduardo, agradeço o esforço do engenheiro Leandro e meio ambiente em agilizar a aprovação, pois pós-audiência setembro e pública, minuta sobre os limites do GER, podemos contar com o mês de outubro para levar para a Câmara. Vamos pensar que o nosso deadline dessa lei é novembro, tá? A gente quer levar no máximo em novembro ela para a Câmara. Aí vai depender das primeiras audiências, de como vai se desenrolar e das contribuições. A ideia é esse ano ela vai para a Câmara. Quanto mais cedo as contribuições estiverem feitas e a gente conseguir sistematizar,
para voltar para trazer, mais rápido a gente acelera para poder ver se volta esse ano. A ideia é botar esse ano. O cronograma é esse ano ela ir para a Câmara. Não, vamos dizer, Roger, a minuta ela está 50%. Só que assim, o fechamento final da minuta, a gente só vai fazer com as contribuições, entendeu? A gente, tanto que quando a gente for para as primeiras audiências, as preliminares, a gente não vai considerar aquilo lá como uma minuta fechada. A gente vai considerar aquilo como um modelo de minuta. Porque isso que a gente quer mesmo, a gente quer provocar a população a participar. A gente não quer levar uma minuta pronta para falar só para um artigo, mudar outro. Deixa só a última pergunta aqui, Fábio. A última não, tem mais. Daí o Eduardo Kaniakovski. Boa noite, secretários e colegas. Poderia encaminhar o link para download do mapa de zoneamento costeiro e o quadro resumo dos coeficientes do novo zoneamento? Tanto o mapa do plano diretor, que tem os coeficientes, tudo, ele está no site da prefeitura. Se você entrar no site da prefeitura, do lado direito tem planos municipais, lá dentro tem o mapa. E o mapa do gerenciamento costeiro está no site da Secretaria do Meio Ambiente. Se você digitar GECO/São Paulo mapa, Litoral Norte, você já consegue baixar o arquivo, um PDF. Não é difícil de localizar na internet, tá? Mas na Secretaria do Meio Ambiente nós temos também, caso precise, nós tem impresso isso lá, mas na internet você encontra facilmente isso aí. Aí ele fez só uma contribuição aqui, concordo com o colega sobre as contrapartidas de Prefeitura Municipal de São Paulo, tanto para a estação viária como objetos urbanos. Porém, a Prefeitura Municipal de São Paulo proporciona outorgoneirose e CEPAC. Aumenta o potencial construtivo dos imóveis. No caso de São Paulo, ocorreu um alto adensamento populacional. Eu acho que a gente comparar com a Prefeitura de São Paulo é um pouco complicado. Eu acho que eu acho que é outra realidade. Eu fiz essa observação para entenderem que as coisas também, quando você começa a pensar, trazer muita gente, você tem que ter outro tipo de contrapartida. A outorgonerosa é um mecanismo urbanístico viável, e a gente vai ter critérios para ele, e esse é um ponto que os critérios vão ser definidos, isso que a gente precisa do retorno da população, esses critérios. Fala, Fábio. Todos no final. Quando eles acabarem. Agora, esquece, a transmissão pode colocar um de cada vez. O Silas, qual o processo de regularização e quando começou? Eu não sei se ele está falando do processo de regularização fundiária. A gente tem mais de... Não, o Silas trabalhou com a gente, sabe? Já tem mais de 200 títulos entregues, eu acho que... É o Canholi? Ele trabalhou conosco, ele participou do processo, ele sabe. Nós somos em 2017 aqui. Daí o Eduardo fez mais um comentário. É notório pelas posições unânimes o aumento do potencial construtivo, como permitido pelo GERCO, mesmo porque ele é bastante restritivo e zeloso com o meio ambiente, como levantado pelo secretário Zé Augusto. Aí depois, secretário Leandro, boa noite. Não seria interessante montar grupos de estudo para cada bairro, depois esses grupos contribuindo para a análise das micro-regiões? Assim, eu acho que a Associação Moradores de Bairro, eu acho que é um bom representante de cada bairro. A gente está aberto para falar com todas as associações. Eu acho que realmente as associações deviam se organizar, entender e montar esses grupos de estudos dentro da associação, porque precisa, às vezes, de uma visão mais técnica da situação. E a gente, assim, depois a gente vai estar sempre aberto. Vamos conversar com as associações, vamos conversar com toda a sociedade, é o que a gente está falando. Mas é importante realmente ter esse grupo de estudo. Mas eu acho que deve seguir através da Associação Moradores de Bairro, porque
O que a gente não pode perder é o foco da lei. Se a gente começar a pulverizar muito, sem foco, a gente não consegue atingir o objetivo de entregar uma lei até o final desse ano. Então a gente vai começar a discutir às vezes uns pontos que não são tão importantes e a gente não vai ter uma lei importante já no final desse ano, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não pulverizar muito. Leandro, sobre isso daí, eu estava vendo um debate sobre, agora da pandemia, o que o Rio de Janeiro está fazendo. Era um debate que o secretário de urbanismo lá do Rio estava junto de São Paulo. Abriram canais com a sociedade justamente para agilizar situações de placas, de locais quais que seriam necessidades. Como não era uma lei de escola, era mais urbanismo urbano, eu acho interessante, desde que tenha tempo. Sim. Para que, além das reuniões físicas que vão ser feitas, essas associações abrirem canais digitais para que se aglomerem, mas que tenha time, né? Seja por esse fim. Isso é importantíssimo, é o tempo. Porque senão, se pulverizar demais a discussão, aí fica uma discussão sem fim e a gente não consegue ter a definição. Bom, pessoal, eu acho que, não sei se a Rosana tem mais pergunta aí, não sei se você está fazendo assim. Se não tiver, nós vamos encerrar, né? Porque já estamos aqui quase... Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Dentro da legislação de uso do solo, vai no patar wave? 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 A pergunta é essa. O estudo de impacto de vizinhança. Sim. Então, vai ser criado critérios, quais os empreendimentos que vão precisar do estudo de impacto e qual vai ser os critérios para cada empreendimento que eles vão ter que atender. Empreendimento barra atividade, né? Barra atividade. Empreendimento Então, pessoal, barra atividade. vamos encerrar nosso encontro aqui. Obrigado, né? Obrigado mesmo. Eu acho que esse é o trabalho de vocês. Zé Augusto, Daniel. Eu acho que nós temos que trazer todas essas informações aqui dentro da nossa área técnica, aqui dentro dos nossos engenheiros, e agradecer todo o pessoal aí que participou com a gente online. Eu falei técnico. Eu falei técnico. Engenheiro de técnico. Desculpa, Guga, desculpa, porque aqui... Não, gente, mas eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a gente brincadeira. Encerrou ali? Encerrou aí, acabou? Encerrou, meu filho? Não, vai. Então, mas uma coisa que eu queria falar também aqui hoje nós estamos completando 38 anos de Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos São Sebastião. Hoje? Hoje. Onde vai ser? Exatamente nessa data. Então nós trouxemos aqui para vocês um café, né? Um cafezinho para a gente organizar. E vai ter um bolinho, vai ter um pão de mel, né? Que nós vamos distribuir para o pessoal, que é os 38 anos da nossa associação. Legal. Parabéns. Desculpa alguma coisa. Parabéns, guerreiros. E obrigado, CREA. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade.